alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Clique Invest. Para quem não me conhece, meu nome é Nathan Otávio, também conhecido como Nod, criador aqui desse canal e apresentador desse nosso programa semanal, toda segunda-feira às 9 horas da manhã. A gente está aqui batendo um papo aí sobre o mercado de fundos imobiliários para você começar melhor a semana. Já estamos em junho. Sim, se você tem metas trimestrais ou semestrais no seu trabalho, só para poder lembrar, você tem menos de um mês para poder entregá-las. E hoje a gente vai falar então de 7 fatos relevantes. Alguns deles são continuações até um pouco mais triviais de fatos relevantes passados. Alguns são continuações com novidades interessantes e outros são fatos relevantes totalmente novos. Então, vamos dar uma olhada neles? Então a gente vai falar dos fatos relevantes do dia 1º ao dia 5 de junho. Então a gente tem na nossa pauta o GGRC com dois fatos relevantes. Um ele pagando a compra de um imóvel em Diadema e outro ele pagando a compra de imóveis em Garuva e Camaçari. O OUJP que retomou a proposta de liquidação dele mesmo, né, da sua própria liquidação. O TRXF também com dois fatos relevantes. Um onde ele vende 9 imóveis para o TRXB, vende 9 imóveis do TRXB, né, que ele investe, e ele fazendo um investimento em um outro FII para a aquisição de 8 galpões. O Life 11, que comunica uma variação positiva anormal do FIDI, que é onde ele investe, e o RSAT, que adquiriu um imóvel em Maringá. Antes disso, vamos dar uma olhada como é que foi o IFIX, né? O principal índice dos fundos imobiliários. Ele fechou a semana a 3.848 pontos, uma queda de 0,75%. Essa semana foi uma semana até um pouco mais fraca, porque a gente teve o feriado, né, na quinta-feira. Sexta-feira acaba sendo um dia mais enforcado mesmo. O índice teve uma pequena queda, né? Ele tinha tido 4 quedas antes. Teve uma semaninha de recuperação, agora mais uma semaninha de queda, mas ele continua acumulando em 12 meses mais de 11% de ganho. Agora vamos dar uma olhada nos fundos que mais subiram e mais caíram essa semana. O fundo com maior alta foi o Cartésia, o CACR11. Ele na segunda e na terça ele subiu bastante, quase 20% de ganho. Depois na quarta ele teve uma queda boa, na sexta também uma queda. Fechou com alta aí de 2,84%. Por falar no CACR, vou deixar um convite aqui. Eu soltei no feriadão mesmo, na própria sexta-feira, uma entrevista com o Diego Antunes. Ele é diretor da Infinita Incorporadora, que participa de 3 empreendimentos investidos pelo CACR. E ele trouxe para a gente uma série de problemas que aconteceram nos bastidores dessa operação, como isso está prejudicando os investidores e os compradores desses imóveis. Então ele traz um lado que a gente não costuma ver, que a gente não costuma ter acesso, e ele ainda faz algumas previsões sobre os empreendimentos que o Cartésia ainda tem em carteira. Então, no final do vídeo aqui eu vou deixar um card para vocês assistirem. É muito, muito, muito interessante, tá bom? Voltando à nossa pauta, em segundo lugar, o BPML11 com alta de 2,27. Em terceiro, o Sul no fundo de fundos com 1,94. Em quarto lugar, o PCIP com 0,78. E fechando o ranking positivo, o VGIR com 0,73. Já no lado negativo, principalmente fundos de operações de desenvolvimento e coisas parecidas. Maior queda, o Mérito MFII 11 com queda de 9,39%, fechou a semana a 48,84%. Em segundo lugar, o Tigar com 8,35%. Em terceiro lugar, o Vegri com 7,11%. Em quarto lugar, o RPR11 com 7,04% de queda. O RPR que inclusive já está 7 semanas seguidas de variação negativa, e a maioria delas valor variação negativa bastante relevante. Esses 4 fundos que eu mencionei até aqui, todos eles estão nos seus valores mais baixos históricos. E fechando o nosso ranking, o TRBL11, o Telos Rio Bravo,
logística com 6,56. Agora vamos falar do GGRC11, os Agros Renda Imobiliária, um fundo com patrimônio líquido aí de mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais, 343 mil cotistas, gerido pelas Agros e administrado pela Banvox. Ele no dia 1º soltou 2 fatos relevantes, ambos muito parecidos, eu vou ler todos primeiro, depois eu comento. O primeiro é a continuação de um fato relevante do dia 11 de maio, que a gente já tinha conversado aqui, né, recentemente. Ele realizou o pagamento de 165 milhões para a compra de 2 imóveis. O que ele chama de Garuva A, que fica em Garuva, em Santa Catarina, e o imóvel CD3, em Camaçari, na Bahia. O fundo passa a receber os aluguéis desses imóveis a partir de agora e a escritura definitiva ainda está pendente de algumas condições. E o outro fato relevante, também no próprio dia 1º, é a continuação de um fato relevante ainda mais recente, do dia 28. A gente viu ele na semana passada. O fundo realizou o pagamento referente à compra de um imóvel em Diadema, em São Paulo. O pagamento é de 92 milhões e ficou 1 milhão ali retido para o cumprimento de algumas obrigações que ele chamou de pós-closing. E o fundo passa a receber os aluguéis dos imóveis. Então, dois fatos relevantes que a gente já tinha olhado aqui de maneira mais aprofundada. Quem quiser pode voltar lá nos vídeos para poder ver mais alguns detalhes. 2 operações bastante a cara do GGRC, nada muito extraordinário, nada muito fora do padrão dele. Só lembrando aqui, em relação ao imóvel de Diadema, boa parte desses 92 milhões foram pagos através de dívida, né? 75 milhões foram pagos através do levantamento de um CRI. Ele menciona, né, para a escritura de um tá faltando algumas coisinhas, nos outros 2 tem ali 1 milhão que está retido, que já era previsto, não é nada fora do programado, digamos assim. Pequenas obrigaçõezinhas que os vendedores ainda têm que cumprir, de uma certidão, de uma declaração, de resolver alguma coisa na documentação do imóvel, alguma coisa assim, mas que o fundo entende que já são coisas de fácil solução. E então ele já vai dando andamento até para começar a receber logo os aluguéis, essa que é a verdade. Agora a gente vai falar do OUJP11, o Ouro Invest JPP. Um fundo com patrimônio líquido de 326 milhões, 26 mil cotistas, com 2 gestores, a JPP e a Fator, e administrado pela Finaxis. O fundo, então, ele comunicou um fato relevante, que é uma continuação dos fatos relevantes de 19 de setembro, 22 de setembro e 27 de outubro. Antes de trazer o fato relevante, eu preferi até fazer um histórico para meio todo mundo pegar pé do que está acontecendo. Então, nos fatos relevantes de setembro, o fundo ele recebeu 2 propostas, uma do fundo VRTM e outra do JPPA, dizendo que cada um tinha interesse em comprar 50% dos ativos do fundo. Esses pagamentos seriam em cotas desses fundos em si e o fundo seria liquidado. O que estava acontecendo nesse momento? A JPP, que é uma das gestoras, foi comprada pela Rio Bravo. Então, não houve nenhuma briga, nenhuma discordância, nenhum arranca-rabo, como se fala, entre a Fator e a JPP, mas houve um entendimento que seria melhor romper esta aliança, certo? Então, poderia um dos gestores ficar com um fundo ou não, etc., mas cada um também tem a sua taxa de gestão a ganhar e tudo mais. Então, uma separação, até onde eu pude apurar pelas minhas fontes, profissional, sem briga. Era uma relação que funcionava comercialmente e agora passou a não funcionar mais, porque a JPP ficava meio enrolada, tendo que, claro, negociar a gestão do fundo com o pessoal da Fator, que faz a gestão junto com eles, e ao mesmo tempo tendo que prestar satisfações a Rio Bravo, que passou a ser seu chefe, digamos assim. Então, esse primeiro desenho foi isso: pegar o JP, dividir ele ao meio, vamos chamar assim. O VRTM compra metade dele, o JPPA compra a outra metade. O fundo seria liquidado
e os cotistas do OUJP receberiam algumas cotas do VRTM e outras cotas do JPPA, e o OUJP acaba. Um mês depois, no dia 27 de outubro, o VRTM, após o que ele chamou de interações com o mercado, o VRTM revogou a sua parte da proposta e a proposta do JPPA seguiu em análise. Nessa época a gente até comentou aqui, muitos cotistas do VRTM não gostaram dessa proposta, não gostaram de receber o portfólio do OUJP. Isso não foi alvo de uma votação, de uma assembleia, mas em fóruns, em redes sociais, muita gente se manifestou de maneira contrária. O pessoal da Fator escutou, falou, peraí, vamos dar um passo atrás, vamos redesenhar essa proposta. Então o VRTM saiu, a proposta do JPPA, em teoria, seguiu em análise. Até na época a gente comentou aqui, será que de repente então a JPPA compra a sua metade, né? E a Fator fica com 2 fundos, o VRTM e a metade que sobrou do OUJP, como é que vai ser esse desenho? Na época a gente não tinha ainda essa informação. Mas agora a gente tem. Em 29 de maio, o fundo recebeu uma proposta de um outro fundo da Fator, o FTRR, que é um novo fundo que foi criado pela Fator. Ele ainda não tem nenhum cotista, ele não tem patrimônio, ele não tem nada, ele é grosseiramente só um CNPJ. Então, em vez de ser metade do fundo para o JPPA, metade para o VRTM, segue metade para o JPPA e a outra metade para o FTRR. E aí eles decidiram então retomar a proposta do JPPA, que tinha ficado em análise, tinha ficado, vamos ser sinceros, meio engavetada. E agora, né, vai correr a documentação acerca disso. Isso vai ter que passar por aprovação não só dos cotistas do OUJP, que é o fundo que está sendo liquidado, quanto do JPPA, que é o que está adquirindo. Do FTTR não vai ser necessário, porque não tem nenhum cotista, isso que é verdade. E tem uma observaçãozinha, caso os cotistas do JPPA não aprovem essa operação, vai ser refeita apenas a proposta do FTTR, e nesse caso a Fator deixa a gestão e o fundo fica apenas com a JPP para poder reestruturar isso de outra maneira. Então, se os cotistas do OJP aprovarem e os JPPA não, pelo menos a metade da Fator, a Fator leva embora. E o OJP, a JPP fica com os 2 fundos, JPPA e o OJP. Caso os cotistas do JPPA aprovem, beleza, o OJP é liquidado de imediato. Na época eu não vi muita resistência do pessoal, dos cotistas do JPPA. Pode ser que essa temperatura tenha mudado, mas no geral eles pareciam bastante confortáveis com essa operação. Quem estava realmente incomodado era o pessoal do Veritá Multimercado, VRTM, que agora a Fator resolve criando um outro fundo e levando essa metade para esse novo fundo. Vamos ver como é que vai ficar, o que vai acontecer, como é que isso vai se desenhar, o que vai ser aprovado ou não, só o tempo dirá. Agora vamos falar do TRXF11, o TRX Real Estate, um fundo com patrimônio líquido aí de mais de 6 bilhões de reais, mais de 300 mil cotistas, gerido pela TRX e administrado pela BRL Trust. Ele comunicou então no dia 1º uma continuação de um comunicado a mercado, não foi fato relevante, de dezembro de 2025. Ele informa que o TRXB, que é investido pelo TRXF, realizou a venda de 9 imóveis em 5 estados. Na Bahia, o imóvel Mateus Juazeiro, o imóvel Açaí Paulo Afonso e o Açaí Jequié. Em Pernambuco, o Mateus Petrolina e o Carrefour Jaboatão dos Guararapes. Em São Paulo, o Sam's Club Jabaquara e o Açaí Piracicaba. No Pará, o Mateus Belém. E na Paraíba, o Açaí Campina Grande. Essa transação foi no valor de 672 milhões de reais, pagos da seguinte maneira. 291 milhões foram pagos para quitação de CRIs. Esses imóveis estão envolvidos em CRIs tanto do TRXF, no valor de 186 milhões, quanto do TRXB, de 102 milhões.
134 milhões aí em moeda nacional mesmo, ali no Pix. Outra parte de 235 milhões que pode ser pago em cotas do fundo que está adquirindo esses imóveis, provavelmente será pago em cotas. E 11 milhões que ficam retidos até o TRXF e TRXB superarem algumas condições. Não é informado quais são essas condições. O TRXF conclui, então, informando que posterga a previsão de continuar distribuindo ali entre 90 e 93 centavos até dezembro de 2026. Essa operação, vamos trazer alguns detalhes dela, porque como não foi via fato relevante em dezembro, né, foi só via comunicado a mercado, acabou que muita gente do mercado não viu, a gente não trouxe para cá porque não era fato relevante, e principalmente salientar. Então, o TRXB está vendendo esses 9 imóveis para um fundo, para um outro fundo, aparentemente administrado pelo BTG, que tem alguns investidores ali. Não é um fundo que está aberto ao mercado, nem nada do tipo, pelo menos não por enquanto. No comunicado de dezembro, falava que esses investidores ficariam com as cotas sênior desse fundo e o TRXB com as cotas júnior ou subordinadas. Ou seja, as cotas sênior teriam uma meta de rentabilidade, um teto de rentabilidade a ser alcançado mediante, por exemplo, a venda dos imóveis. Tudo que tiver de lucro dessa venda dos imóveis paga primeiro as cotas sênior. E o que dessas vendas ultrapassar o valor dessa meta seria pago ao TRXB. Então ele ainda continuaria como cotista dessa transação, apenas agora numa posição júnior. Depois que os outros cotistas recebessem os seus lucros das vendas, o que sobrasse cairia para o TRXB. Essa estrutura foi comunicada em dezembro. Nesse fato relevante, não é nem confirmada nem desmentida. Só diz que 235 milhões pode ser recebido em cotas, o que bate com o valor do comunicado lá de dezembro, tá? Deixando muito claro, ele não está desmentindo, mas ele tampouco confirma esse desenho. Então, pode ser que o TRXF através do TRXB esteja entrando realmente como uma posição subordinada, sim, ou pode ser que ele esteja entrando, desmontaram esse desenho de cota sênior e subordinada e ele vai ter 34% da estrutura como um todo. Não está detalhado, não está confirmado, não está desmentido. A gente vai ter que ver isso com o tempo para saber, para entender realmente o que está, como é que ficou o desenho final dessa transação. Um ponto que vale a pena destacar é que o TRXF quita aí 300 milhões em passivos, né, em CRIs. Arredondando os números, 2/3 no próprio TRXF e 1/3 no TRXB. Para as pessoas que se incomodam com a alavancagem do TRXF, tem uma boa notícia aí. E o fundo também divulgou um segundo fato relevante, agora da aquisição de imóveis. Ele adquiriu 8 imóveis que são galpões do tipo self-storage. São operados pela bandeira Guarde Aqui. Para quem não sabe, o modelo self-storage é bastante comum nos Estados Unidos e está vindo para o Brasil aos poucos. É aquele modelo onde a pessoa pode alugar um pequeno box, ou às vezes um grande box, dentro de um prédio. Então, pode ser usado, por exemplo, para pessoas que estão se mudando, de repente, para um imóvel menor e tem que se livrar, deixar as coisas lá para depois vender ou ver o que vai fazer. Pessoas que, às vezes, militares que moram no Brasil e que vão fazer serviço no exterior, então vão passar 2 anos lá, então alugam o imóvel, tira tudo, deixa no self-storage e depois pega de volta. Também pequenas empresas que, claro, não faz sentido ter um galpão só para si, mas que precisa ter um espaço para poder guardar seus produtos, pode usar o self-storage. Pessoas, também é muito comum pessoas que vendem por sites como Mercado Livre, Shopee, Amazon, etc., que tem os produtos, mas obviamente não vão guardar em casa.
podem usar um tipo desse de self-storage. Muitos deles, inclusive, funcionam 24 horas por dia, então a pessoa pode ir lá pegar, trazer. É bastante flexível a utilização. É um tipo de galpão que a gente não vê FIIs investindo de maneira frequente. Pode ser que tenha alguma operação ali que eu esteja esquecendo, na verdade não lembro de nenhuma. Mas que afinal de contas são tudo galpão, é tudo operação de logística, ainda que com as suas diferenças. Esses 8 galpões, então, vão ser operados pela empresa Guarde Aqui. Na verdade, já são operados pela Guarde Aqui. Eles ficam localizados um em Ribeirão Preto, um em Belo Horizonte. Em Brasília são 2, que eles chamam de Unidade Asa Sul e Unidade Cidade do Automóvel. E no Rio de Janeiro são 4, nos bairros de São Cristóvão, Maracanã, Botafogo e ali perto da Marquês de Sapucaí. Esses imóveis, na verdade, não vão ficar no TRXF. Eles vão ser incorporados em um novo FII, que vai ser gerido pela Brio Investimentos. Essa operação é no valor de 135 milhões de reais, mais a correção do IPCA desde outubro até cada uma das datas das parcelas. Então a gente tem 13 milhões e meio, ou seja, 10% que vai ser pago em até 90 dias ou na hora que fechar a transação, mais 115 milhões no fechamento em si da transação, podendo estes 135 milhões ser pagos através de cotas do TRXF, 6 milhões em até 150 dias, descontado eventual déficit de caixa das SPEs dos imóveis, e 300 mil retido para superação de condições contratuais. Então vamos redesenhar isso aqui. O TRXF, então, na prática, ele está pagando 115 mais 13, 128,5. Praticamente a transação toda. Que vai ser aí em até 90 dias, ou podendo ser antes, no fechamento da transação. Boa parte disso em cotas do TRXF. Então o TRXF vai ter que fazer uma emissão aí para poder fechar essas cotas. 6 milhões vão ser pagos em até 150 dias, descontado eventual déficit de caixa das SPEs. O que me dá a entender? Que a Brio vai gerir isso junto com a Guarde Aqui. Provavelmente cada imóvel deve estar dentro de uma SPE. E conforme a performance dessas SPEs, o TRXF vai pagar 6 milhões de reais, descontado eventual déficit dessas SPEs. Então, se elas forem mais lucrativas, o TRXF paga mais. Se houver um déficit de caixa, ele paga menos. E 300 mil ali que está retido para superação de condições adicionais. Esse é o desenho da transação. Também é uma operação bem a cara do TRXF, né? Entrando aí num mercado relativamente novo no Brasil, já consolidado em outros países, principalmente nos Estados Unidos. Tem até reality show desses galpões que são abandonados e leiloados. Provavelmente o pessoal deve lembrar desses reality shows. E tá vindo para o Brasil. Né? A gente já tem algumas operações no Brasil como um todo, principalmente Rio, São Paulo, alguma coisa em Minas Gerais. Vamos ver se isso traz resultado ou não. O interessante é que, na verdade, o TRXF não está trazendo para si essa transação. Ele está sendo quase que um seed money, né? Um dinheiro semente, né? Um seed investor de um fundo. Provavelmente esse fundo ele é da Brio, a ideia foi da Brio, a Brio é que deve ter juntado essas pontas, e o TRXF está colocando o capital inicial para essa transação rodar. Eventualmente, esse fundo pode vir para a bolsa e depois o TRXF conseguir vender a sua participação, fazer novas emissões para o fundo crescer e o TRXF continuar dentro dele. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o desenho que vai sair agora e como que esse fundo evolui, se essa operação realmente dá lucro, se não dá. Não está especificado se a Guarde Aqui é que vai pagar o aluguel e ela fica com o risco do negócio, ou se vai ser uma operação como um shopping, por exemplo, aonde tem um operador ali que ganha uma comissão daquela transação, mas o que o fundo recebe vai ser realmente a receita desses boxes vendidos. Isso vai ser bastante interessante, porque muda bastante a dinâmica. Numa transação não tem nenhum risco envolvido, porque a própria Guarde Aqui é que vai pagar o aluguel cheio e ficar com todo o risco do negócio.
No outro, esse risco passa a ser do fundo. E aguarde aqui, passa a ser apenas uma síndica, digamos assim, da transação, como o operador de um shopping. Não está especificado isso, a gente talvez com o tempo vai entender melhor essa estrutura e poder até comentar sobre isso. Vamos falar agora do Life 11, o Life Capital, um fundo com patrimônio líquido de 358 milhões de reais, pouco mais de 20 mil cotistas, gerido pela Life Capital Partners, a LCP, e administrado pela Vortex. Ele divulgou no fato relevante do dia 3 que o FDIC Residence teve uma variação positiva no seu valor patrimonial. Esse FDIC representava até então 5,29% do PL do Life. Essa variação positiva foi de 281%. Mais do que triplicou, quase quadruplicou de valor. E isso gerou um impacto positivo no VP do Life de 9,79%. A administração do FDIC não comunicou o motivo dessa variação. Então, vamos lembrar esse caso. O Life, então, ele investe principalmente em CRIs, mas ele tem um FDIC. É o único FDIC que ele tem em carteira. Esse FDIC Residence. Esse FDIC, ele tinha como objetivo, ou tem como objetivo, construir 2 resorts. Um em Fortaleza e outro no que eles estão chamando de Ilha do Sol, no Paraná, ali próximo à região de Foz do Iguaçu. Esse FDIC, na verdade, não nasceu na carteira do Life. Esse, na verdade, era uma operação investida pelo URCA, pelo RPR. E, em algum momento, foi vendido para o Life. Esse FDIC, né, esses hotéis, eles são de uma empresa que foi criada para isso, chamada VCI, uma empresa brasileira, e que tinha feito um acordo com a bandeira Hard Rock, que tem muitos resorts de luxo ali na área do Caribe, hotéis de luxo nos Estados Unidos, na Europa, etc. Tinha assinado um acordo com a Hard Rock lá em 2014, não 24, 14 mesmo, para construir 7 empreendimentos no Brasil, praticamente de norte a sul. E esses 2 seriam os 2 iniciais, Fortaleza e Ilha do Sol. Até hoje esses investimentos não foram concluídos, atrasando horrores. Hoje essa exclusividade que ele teria da bandeira Hard Rock no Brasil já nem existe mais, tanto é que a Hard Rock fechou outras parcerias de empreendimentos na região sul, por exemplo. A própria operação desses empreendimentos, teoricamente, Fortaleza ainda segue como Hard Rock, mas Ilha do Sol já trocou de bandeira quando lançada, vai ser a bandeira Wyndham, que também é de imóveis de luxo, né, de hotéis de luxo. Mas o próprio Life, nos relatórios gerenciais, falava que esse FDIC estava dando trabalho, que estava tendo uma performance muito abaixo do esperado, do cronograma, etc. No último fato relevante, inclusive, ele fala disso de uma maneira bastante clara, de que esse FDIC estava dando trabalho, estava gerando performance negativa na performance do fundo como um todo. Lembrando que o Life tem a sua administradora e a sua gestora, mas o FDIC tem a sua própria administradora. E aí, uma administradora informa para a outra o patrimônio líquido diário, para que reflita no patrimônio líquido do Life. E aí, simplesmente, ele falou que triplicou o valor patrimonial desse FDIC. E até o momento não comunicou por quê. Teoricamente, até a saída desse fato relevante, ainda correram ali uns 3 dias úteis. Então, eu espero, que o gestor e administrador do Life tenham tentado contato com a administradora do FDIC, tipo assim, pô, irmão, o que aconteceu? Erro de digitação ou realmente aconteceu alguma coisa esplendorosa com as vendas? Ou você só reavaliou porque você quis? Então, não tem como saber. Por mais que eu tenha procurado, eu só achei esse Residence tendo sido investido pelo URCA.
tá? Deixando muito claro isso. Eu só achei ele tendo sido vestido pelo Urca lá atrás. Mas eu não sei porque na minha cabeça eu lembro que ele teria passado pelo Hectare, ou pelo Tord, ou pelo Devan. Eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que ele teria passado de alguma forma por algum dos fundos da RTSC, né? Devan, Tord e Hectare. Ou Serra Verde, talvez. Eu não achei, eu procurei. Se alguém conseguir confirmar ou desmentir essa minha lembrança, por favor, coloca aqui nos comentários que eu sou capaz de jurar que passou por algum desses fundos, mas eu não achei. Eu achei no Urca, esse sim. Mas alguma coisa me diz que ele teria passado pela RTC antes de ir para o Urca. E agora a gente fala do RSAT11, o Risa Action Real Estate, um fundo com patrimônio líquido de 440 milhões, um pouco mais de 34 mil cotistas, gerido pela Risa e administrado pelo BTG Pactual. Ele informa, então, que ele assinou um contrato de compra e venda para a compra de um imóvel em Maringá, no Paraná. A vendedora é a Assunção Administradora de Bens. O valor dessa compra é de 20 milhões, sendo 50% pagos agora no compromisso e mais 50% na assinatura da escritura. Esse contrato vai ser alugado de volta para a Assunção numa operação chamada como Sale and Leaseback. O prazo é de 10 anos, com um aluguel mensal de R$214 mil por mês. E é dado para a Assunção uma opção de recompra pelos 20 milhões, no que ele fala no relatório de final do prazo acordado. Eu acredito que seja no final dos 10 anos. Aí alguém vai dizer, pô, Nod, mas 20 milhões daqui a 10 anos é muito menos do que 20 milhões hoje. Sim, por isso que a Assunção, além do aluguel, também vai pagar um valor mensal, que é a remuneração, a correção pelo IPCA desses 20 milhões. Então, o RSAT vai receber, ao longo desses 10 anos, o IPCA em cima de 20 milhões, e no final recebe 20 milhões, então no final é como se ele recebesse 20 milhões corrigido pelo IPCA. É uma operação bastante a cara do RSAT, bastante a cara dos fundos da Risa. Me chama a atenção. Primeiro, não tem a explicação da utilização do imóvel, para que ele é. É um galpão, é um imóvel comercial, é um posto de gasolina, é um prédio. O que é? Não tem a explicação. Deixo a sugestão aqui para a Risa de sempre colocar a utilização do imóvel no fato relevante. E também, quem está vendendo é uma administradora de bens e ela permanece como inquilina. Talvez ela vai sublocar isso para algum inquilino, ou talvez até ser feita algum tipo de cessão desse imóvel, ou alguma coisa parecida. Não me parece razoável, não me parece tradicional que uma empresa de administração de bens vai ficar como inquilina por si mesma de um imóvel. Me parece que ela vai sublocar isso de alguma maneira. É o meu primeiro palpite, sem consultar fonte, simplesmente olhando a cara do RSAT, o que ele geralmente costuma fazer. E essa transação de vender o imóvel, né, comprar o imóvel do inquilino, mas o inquilino depois ter a opção de recomprar, é 100% DNA da Risa. É isso que ela faz em quase todas as operações, seja no Risa Action, que é mais de imóvel urbano, seja no fundo de operações rurais. É bem a cara da Risa, porque na verdade essa operação se torna muito mais uma operação financeira. É quase como se o RSAT estivesse emprestando 20 milhões, recebendo os juros mensais, que seria o aluguel, e a quitação desses 20 milhões no momento futuro. E o imóvel fica de garantia. Só que em vez de fazer isso desse jeito, como um CRI, como imóvel como garantia, o que impediria uma execução, ou dificultaria uma execução, etc. Não, ele já pega o imóvel para si, aluga. Se o inquilino não pagar o aluguel, normalmente ele perde essa opção de recompra. Para ele manter essa opção de recompra, ele tem que se comportar, o que faz com que o inquilino queira realmente se comportar, porque geralmente também o valor da compra do imóvel é tipo metade do valor que ele realmente vale. Então é como se a Risa falasse, não, olha, eu te empresto 20 milhões, mas esse imóvel de 40 milhões fica comigo em garantia.
E o inquilino tem a possibilidade de recomprar de volta pelos mesmos 20 milhões, pelo mesmo valor rebaixado. Então, dificilmente o inquilino vai se dar o luxo de entregar um imóvel de 40 milhões por causa de uma dívida de 20 milhões. Então, isso faz com que o inquilino tenha muito interesse em recomprar esse imóvel em algum momento. Então, uma operação bem a cara da Risa. Vamos ver o que acontece. Bem natural, bem risate essa transação. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça de dar aquele like. Comenta aqui embaixo, você é cotista de algum desses fundos? O que você achou desse fato relevante sobre o seu fundo? E claro, vou deixar 2 videozinhos aqui, principalmente o do Cartésia, para você dar uma olhada. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.